Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Tô aqui para relatar um pouquinho aqui, né? A gente para acrescentar aí no canal aí nessa playlist Dica de Mestre, contar um pouquinho aí da minha história na obra aí, onde eu já trabalho por volta de quase 15 anos dentro da construção civil, porque desde pequeno, né, meu pai me levava a trabalhar, o meu irmão também começou a me levar desde cedo para a obra, né? Para o canteiro de obra, e a gente foi aprendendo, né? Então, desde de menor, já um pouquinho o que eu podia fazer, eu fazia. E daí, a partir dos 18, 19, 20 anos, eu comecei mais frequentemente, né? Trabalhar direto. Então, a gente foi se aperfeiçoando, da onde eu comecei, né, de ajudante. Daí, né, foi aperfeiçoando, aprendendo também de pedreiro, né? Trabalhando de pedreiro. E daí foi desenvolvendo, né? Passei aprendendo, comecei a fazer carpintaria, azulejista, né? E aperfeiçoando, né, na parte de pedreiro, carpintaria, azulejista. E daí Deus foi preparando também, né? Fui promovido, onde passei a encarregado de obras, contramestre, e hoje em dia, graças a Deus, e na empresa que eu estou no momento, é mestre de obras mesmo. Então a gente tem aí a playlist Dica de Mestre, a gente, dentro daquilo que a gente tem aprendido e aprendemos uns com os outros aqui dentro da obra também, né? Que às vezes em algumas áreas entra pessoas que têm mais experiência que nós, a gente reconhece isso. E nisso a gente vai se ajudando, né? O que a gente aprende um pouquinho na técnica e a gente ajuda a pessoa a pôr isso na prática, e aquilo que a gente ainda não sabe bem na prática, a gente aprende com quem tem mais prática, né? Então vou fazer um vídeo aí, passando aí um pouquinho do meu conhecimento e do que deve ser praticado dentro da obra, né? Nessa questão na questão, né, de pôr em prática mesmo o serviço, e o que o mestre de obra ele deve fazer, né? Acompanhar a obra, acompanhamento da obra e tudo. Então, seguindo aí com explicação aqui sobre... Então, eu vou passar aqui o que o mestre de obra faz. Supervisiona equipes de trabalhos da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Controla recursos produtivos da obra. Arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho. Controlam padrões produtivos da obra, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados. Orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra, acompanham e conferem os serviços que estão sendo executados, bem como mão de obra e equipamentos utilizados. Então, o básico seria que tem que acompanhar tudo, em todo, né, os materiais, para que não haja materiais, e o andamento, né, e conferência de todo o serviço da obra, para que seja desempenhado da melhor forma, né, segundo normas técnicas e aquilo que o engenheiro da obra determina, um arquiteto, enfim. No demais é isso, cuidar sobre, né, o cuidado do meio ambiente para a melhor condição de trabalho, para que todos estejam um bom ambiente de trabalho, né? Então, para finalizar esse vídeo aí, onde eu estava falando, né, sobre a minha formação profissional e a questão de... Hoje eu atuo, né, na área de mestre de obra, dentro da construção civil, e eu lembro aqui que eu fui uma pessoa que eu nunca busquei ficar pedindo promoção ou a mudança de cargo, né? Eu sempre trabalhei em meia família e a gente vai criando um vínculo de amizade, né? Com os patrões e tudo. E eu nunca pedi, né? Então era por merecimento, né? Reconhecimento deles, né? Então eu fui promovido, onde eu comecei, né, de servente de obras, fui me aperfeiçoando, como eu falei, né? Revestimento cerâmico, né? Num básico, assim, né? Pedreiro.
E aí foi indo como encarregado, contramestre e hoje mestre de obra. E eu, tipo, eu nunca pedi promoção na empresa que eu tô atual mesmo, eu fui de pedreiro a mestre de obra e sempre eles foram me promovendo assim, a gente, né, daí até que chegavam, reconhecia, a gente conversava e tipo, né, até o último registro da minha carteira, eu entreguei minha carteira, eu nem pedi. Quando eu vi, eu estava registrado, né, já como sempre foi por aí assim, né? Eles, então, louvo a Deus e por isso, e hoje, né, pelo meu trabalho, até porque vivemos tempos difíceis onde muitas pessoas se encontram desempregadas também, né, mas enfim, né, que a gente vai dar o nosso melhor, né, como muitos, como uma frase que eu já ouvi, né, que a gente não vem fazer somente aquilo que, e é bem conhecida, né, que a gente não vem fazer somente o que nos mandam fazer, mas a gente faça além daquilo. Eu acho que se a gente quer se destacar, né, né, até eu trago isso para a minha vida pessoal, trago isso para a minha vida profissional, trago para o lado espiritual na questão de, né, de a gente buscar a Deus também, né, a gente dar o nosso melhor para a gente ser reconhecido também, né? E então é isso, né? Eu quero compartilhar até uma frase que eu estava lendo num livro aqui hoje, que fala sobre liderança. Liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter, mas se precisar abrir mão de algo, abra mão da estratégia. Caráter e credibilidade de liderança sempre seguem de mãos dadas. Então, se precisar de abrir mão de uma dessas coisas, que a gente abra mão da estratégia, né? Mas não do nosso caráter. Às vezes a gente cria estratégias para conseguir algo, mas só que a gente não pode começar a usar de mentira, né? Ao longo da vida a gente vem aprendendo, eu venho aprendendo, né? Eu também sou falho em algumas áreas, claro. A questão profissional, a gente, né, sempre a gente está aprendendo com outros profissionais que às vezes atuou muitos anos já na área e eles às vezes vão ter uma experiência maior para nos passar, né? Eu quase tudo dentro da obra não é aquele, não é também, né, dizer aquele que faz gambiarra, né, ou às vezes faz de qualquer forma, mas eu me aperfeiçoei um pouco em cada área, assim, então eu conheço, até para estar onde estou, eu tenho uma visão já, né, porque já tudo dentro da obra eu já fiz, né, desde da ferragem, carpintaria, eu trabalho de pedreiro, né, tem coisas que a gente se destaca mais ou menos, né, mas tudo eu já me destaco, eu já tentei me aperfeiçoar, tentei, né, eu já executei nesse serviço, no revestimento, enfim, então dentro da obra, para que eu pudesse, né, como encarregado, né, de um setor, também poder estar encarregando o serviço, eu tenho que entender também, né? Então isso foi reconhecido, né, pelos meus patrões, né, até. E eu hoje como mestre de obra, né, como já citei lá no início do vídeo, que a gente, né, tem que além de a gente ver tudo uma estratégia do ambiente de trabalho para o trabalho ser realizado da melhor forma, apresentar condições de trabalho, né, para com todos os profissionais, dentro de ferramentas, EPIs e as ferramentas mais pesadas também e os materiais, né, ter um bom material para desempenhar um bom trabalho também, né, uns bons materiais para que o serviço possa ser executado da melhor forma, porque às vezes a pessoa exige um bom trabalho de nós, mas não nos dá condições de trabalho, não nos dá ferramenta, não dá EPI, não dá um bom material e ele quer um bom trabalho, ele quer uma boa execução de trabalho, mas aí não tem como, né? Então a gente tem que granjear então ali com o setor de compra, com o engenheiro e dar a melhor condição de trabalho, porque eu trabalhei desde o início e eu sei como é que é, né? A vida desde um servente como um pedreiro. O cara tem uma necessidade emocional muitas vezes e a gente é falha até às vezes de lidar às vezes com todos dentro da obra, né? Mas então a gente tem que compreender que cada um tem sua limitação, a sua necessidade. Uns eles se destacam mais em um certo serviço do que outro. Uns vai ter dificuldade em certo serviço. Então você tem que ver para colocar o cara na posição certa, né? Ele é melhor na capitaria, apesar de a pessoa às vezes fazer várias coisas, ele se destaca melhor na capitaria, às vezes, né, num recuado, num acabamento. Outro, né,
de azulejista, revestimento, enfim, outros na ferragem, né, de trabalhar de armador. Então a gente tem que reconhecer isso, também se entender, porque eu tenho essa visão comigo, eu trabalho na obra lá, e eu estou, né, em torno de 12 anos, acho que eu falei que profissionalmente já, né, em torno de uns 12 anos já. E a gente vê que a gente tem necessidades e dificuldades também para executar o nosso trabalho e tipo, eu trago aqui lembrando que a gente vive, a gente sai 6 e pouco da manhã, tem gente que sai mais cedo, que eu conheço companheiros de trabalho 4, 5 horas da manhã para trabalhar e voltam só 8, 9 horas da noite, às vezes, né, por dificuldade do seu transporte. Mas enfim, a base disso seria das 7h30 às 5 horas da tarde de trabalho, entre 8 a 8 horas e meia, 8 horas e meia trabalhadas, horas trabalhadas dentro de uma obra. A gente vive uma vida dentro da obra. Até a gente chegar nos nossos lares, a gente, na verdade, muitos vivem menos dentro de casa do que no trabalho, de segunda a sexta, pelo menos. Porque você sai 6 horas da manhã para chegar às 6 também, quando não chega mais tarde que isso. Então você tira o deslocamento do seu trabalho. Quem vem mais de longe aí vai ser maior, né? Mas você às vezes permanece mais fora de casa do que dentro de casa. Então você só vai para a tua casa muitas vezes para você pegar sua marmita, seu alimento, né? E descansar, repousar um pouco para depois você ter um dia de trabalho, né? Então a gente tem que ver esses aspectos, né? Então, é por isso que então a firma, né, a empresa, ela tem que dar condição de trabalho mesmo para a pessoa ela poder executar o seu melhor trabalho, desde um EPI, desde o melhor material, né? Enfim, a instrução do serviço, para que você quer cobrar um bom serviço, mas você tem que dar condições, né? Para que as coisas se realizem da melhor forma e, né, tanto o patrão esteja contente, e ali os líderes, os chefes, né, e os subordinados, os que vêm abaixo ali, né, cada um na sua função. Então tem que ter condições de trabalho. Eu vejo que, né, hoje eu estou por dentro um pouco mais disso. A gente vê que uma questão de IPIs, e o que você gasta para manter o funcionário, às vezes ali, não se compara, pelo menos para o patrão, o recurso que ele vai adquirir, o lucro que ele vai adquirir, né? Como, assim eu digo para pessoas que constroem para venda, né? Pelo menos, eles têm uma margem de lucro assim, bem elevada, né? Para se comparar, às vezes ele dá um capacete, dá uma luva para a pessoa, ele dá ferramentas, né, boas para um profissional trabalhar da melhor forma, porque quando ele vender aquele patrimônio dele, ele vai ter um recurso muito grande. Agora, às vezes, a gente vai trabalhar para pequenas pessoas que, às vezes, é apenas uma reforma, às vezes é apenas o celular, né? Então, às vezes, a gente tem que avaliar para aplicar um preço justo também, né? Mas só que a gente tem que tirar, né, todo o custo de ferramenta, IPI, e a nossa mão de obra, né, que tem que ser valorizada, né? Porque é aquilo que eu já citei em alguns vídeos, né? Porque se você não valoriza, se você não dá valor, então, ao que o que o profissional pede, faça a comparação de preços, às vezes, para você fazer o serviço, faz três orçamentos, vê o que cabe no seu bolso, mas também vê a qualidade do serviço de cada um, né? Para daí você contratar, então, né? Mas senão é aquilo que eu já disse em alguns vídeos, né? Porque se você acha que o preço não é justo, então faça você mesmo, né? Então, às vezes, se nós mesmos não sabemos fazer, nós vamos ter que procurar quem faça. Então, né, vamos fazer orçamento, vamos cotar preço, né, da melhor forma, tanto para o material também, a gente vai fazer, eu vejo por mim, eu vou fazer alguma coisa em casa, então eu vou cotar preços, né, para ver, no mínimo em 3 materiais de construção, para mim ver o que eu posso gastar. E a gente vê que tem pessoas que exageram no preço mesmo, então a gente vai fazer uma cotação de preço para comprar com o melhor, né? Não é diferente com a mão de obra também. Então essa é a dica que eu queria deixar também, enquanto, né, a pessoa, desde o mais pequeno até o maior ali, e o patrão dentro da empresa, se colocar no lugar dele,
também ter outros olhos para se colocar na posição dos mais baixos também. A gente vê engenheiros, vê pessoas, arquitetos, que eles não têm esse olhar. Muitas vezes eles estão com a visão de somente ganhar o dinheiro deles, mas ele não vê lá a necessidade do servente, que às vezes, né, dependendo do tipo de obra, trabalhando sem condição ali, o servente está trabalhando ali com tênis velho, não tem nenhuma botina boa para trabalhar, uma condição de trabalho boa, um uniforme, luvas, né, para não arrebentar suas mãos, tudo no trabalho pesado muitas vezes. A gente vê muita pessoa assim, ignorante por esse lado, né, enquanto, né, os mais abaixo ali, as funções mais abaixo dentro da construção civil sofrem. Então é isso aí. Isso não tem acontecido na minha empresa, né? Na minha empresa, graças a Deus, hoje em dia, né, não tem acontecido, mas eu, ao longo dos anos, eu presenciei isso aí, né? Eu presenciei e sei como que funciona. E a gente vê obras aí que pessoas trabalham informal. Infelizmente, né, a pessoa não consegue, né, dar uma condição de trabalho para a pessoa, beleza, a pessoa vai lá, cria uma microempresa, ela tira o seu salário ali, tira, né, o trabalho de empreiteiro, ela ganha uma renda ali superior, muitas vezes, uma pessoa que trabalha por diária ou por mês. Então, essa pessoa ela vai conseguir dar um preço ali meio justo, executar o trabalho e não explorar o patrão e também, né, o patrão também não vem explorar também os funcionários, né? Que é só você fazer uma margem de gasto e custo de tudo para você ter um orçamento certo para que ambos, né, um não explore o outro e tenham condições justas de trabalho, né? Então é isso que eu quero deixar aí para complementar aí no meu canal aí, Dica de Mestre, onde vamos, e dentro daquilo que, né, a gente tiver o conhecimento, a gente vai estar compartilhando mais coisas aí, trabalho dentro da construção civil.